Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Metabolizando. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a insulina. A insulina é um hormônio peptídico produzido e secretado pelas células beta do pâncreas endócrino e tem diversas ações no metabolismo. Nós elencamos três principais tecidos para falar sobre a insulina, as ações da insulina no tecido periférico, que são o fígado, o músculo esquelético e o tecido adiposo. A insulina ela é encontrada em maiores concentrações no período pós-prandial, ou seja, após as refeições. O objetivo principal da insulina é a manutenção da glicemia, ou da concentração de glicose no sangue. Por outro lado, no período de jejum, as concentrações de insulina encontram-se muito baixas, e no período pós-prandial, mais elevadas. Então aqui, nesse quadro, nós podemos encontrar o fígado, o músculo esquelético e o tecido adiposo. Três órgãos-alvo da ação da insulina no metabolismo. Então aqui no músculo esquelético, a insulina tem efeito em aumentar a captação e a utilização de glicose. Bom, como que a insulina faz isso? Primeiramente, um dos primeiros efeitos da insulina no músculo esquelético é aumentar a quantidade de GLUT4 na membrana. Então, o GLUT4 é um transportador de glicose, é um transportador que se utiliza de difusão facilitada para colocar a glicose para dentro da célula. Contudo, quando a concentração de glicose dentro da célula for igual à concentração extracelular, essa taxa de transporte vai ser ineficiente. Portanto, outras ações da insulina é o que? É o aumento da atividade de enzimas glicolíticas, ou seja, para fazer a oxidação dessa glicose para produzir energia e também de estocar glicose na forma de glicogênio, principalmente pelo aumento da atividade da glicogênio sintase, uma enzima necessária na síntese de glicogênio. Então, resumindo as ações da insulina no metabolismo da glicose no músculo esquelético, ela aumenta a captação e utilização da glicose nesse tecido, inicialmente pelo aumento da translocação de GLUT4 para a membrana do músculo, ou seja, aumenta a capacidade de transporte da glicose do sangue para o músculo esquelético, para dentro do músculo esquelético, e também aumenta várias enzimas, a atividade de várias enzimas da via glicolítica para oxidação da glicose e também a estocagem de glicose na forma de glicogênio. E uma das principais vias aqui é através da ativação da glicogênio sintase. No fígado, a insulina também aumenta a captação e utilização de glicose. Contudo, vale destacar aqui que essas ações no fígado elas são ações indiretas. Por quê? Porque o fígado não possui GLUT4, que é um transportador que responde à insulina. O fígado possui o GLUT2, que é um outro transportador. Mas o que acontece? Como a insulina aumenta a utilização de glicose nesse tecido, diminui as concentrações intracelulares de glicose, e daí com essa diferença de concentração, a glicose acaba entrando. Contudo, vale destacar aqui que o fígado ele é um órgão essencial na manutenção da glicemia em jejum. E ele faz muita glicogenólise e também gliconeogênese. O que é a glicogenólise e a gliconeogênese? Então a glicogenólise é a hidrólise, a quebra de glicogênio em várias moléculas de glicose que são exportadas para a corrente sanguínea. E a gliconeogênese é a formação de glicose a partir de compostos que não eram glicose, como por exemplo aminoácidos. Bom, esses dois eventos aqui, glicogenólise e gliconeogênese, estão muito aumentados no período de jejum. No período alimentado, que é quando a gente tem a maior síntese e secreção de insulina, se a gente promovesse a captação e utilização de glicose e ao mesmo tempo estivesse ocorrendo a glicogenólise e a gliconeogênese, isso seria ineficaz, ineficiente do ponto de vista de manutenção da glicemia. Portanto, a insulina ela diminui a glicogenólise e diminui a gliconeogênese. Portanto, no período após as refeições, o fígado recebe muita glicose
e utiliza e estoca e diminui a sua exportação de glicose, que eu coloquei aqui na flechinha verde para mostrar que isso aqui já não está mais ocorrendo com tanta eficiência. Então a insulina aqui nesse tecido, ela tem um caráter dual, ela aumenta a captação e utilização e ao mesmo tempo, também por vias específicas, ela diminui a glicogenólise e diminui a gliconeogênese, portanto o fígado ele capta a glicose e deixa de exportar com tanta eficiência nesse período. Bom, no tecido adiposo, ele é um tecido que não contribui tanto para a manutenção da glicemia, contudo, ele é um tecido que no período em jejum, ele aumenta muito a lipólise, que é a exportação de ácidos graxos para a corrente sanguínea para serem utilizadas como fonte de energia. E, de acordo com o ciclo de Randle, ou o ciclo da glicose e ácido graxo, quando você tem glicose e ácido graxo para ser utilizada como fonte energética, o tecido, principalmente o tecido muscular, sempre vai utilizar ácido graxo. Então, nada adiantaria você oferecer glicose para esse tecido se ao mesmo tempo estivesse sendo ofertado ácido graxo. Portanto, uma das ações da insulina no tecido adiposo é diminuir a taxa lipolítica, diminuir a lipólise. Fiz aqui na flechinha vermelha. Além do mais, quando nós nos alimentamos, nós não nos alimentamos apenas de carboidrato, mas também de ácidos graxos. E outro efeito da insulina no tecido adiposo, lipogênese. Ela promove um aumento da lipogênese, certo? Então, no tecido adiposo, a insulina diminui a lipólise, ou seja, diminui a taxa de exportação de ácidos graxos e também aumenta a lipogênese, certo? Então, como efeito global da insulina, nós temos uma diminuição da hiperglicemia pós-prandial, retornando então aos valores homeostáticos de glicose no sangue, e também uma redução dos ácidos graxos livres circulantes, visto que ela aumenta a lipogênese e diminui a lipólise no tecido adiposo. Essa foi a nossa videoaula sobre os efeitos fisiológicos da insulina nos tecidos periféricos. Nas próximas aulas nós vamos tratar com um pouco mais de detalhes as vias moleculares em que a insulina atua, tanto quanto também a sua produção e secreção pelas células beta do pâncreas. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, por favor deixe no espaço abaixo. Um abraço e até mais!